O nosso estudo de hoje será sobre ângulos notáveis, ângulos que medem 30, 45 e 60 graus, e suas razões trigonométricas. Ângulos notáveis. O estudo da trigonometria é fundamentado nas relações existentes entre ângulos e medidas. Em relação ao triângulo retângulo, essas relações são constantemente trabalhadas e alguns ângulos são usados com maior frequência. Eles recebem o nome de ângulos notáveis e seus valores correspondem a 30, 45 e 60 graus. Relações trigonométricas. Vamos relembrar as relações trigonométricas existentes no triângulo retângulo: o seno, o cosseno e a tangente. Para determinar o valor do seno de um ângulo, nós fazemos o valor da medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. E tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tabela de razões trigonométricas. Na tabela a seguir, nós temos os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Seno de 30 graus é igual a meio, que na forma decimal equivale a 5 décimos. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que na forma decimal equivale a aproximadamente 866 milésimos. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, que equivale a aproximadamente 577 milésimos. Seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, que na forma decimal equivale a aproximadamente 707 milésimos. Tangente de 45 graus é igual a 1. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 866 milésimos. Cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que vale meio, ou, na forma decimal, 5 décimos. E tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, na forma decimal, aproximadamente 1 inteiro 732 milésimos. Determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Na primeira figura, nós temos um triângulo onde vem destacado o ângulo de 30 graus. Nós temos duas medidas, uma x e outra 16. Primeiro passo, nós vamos trabalhar com o ângulo de 30 graus. Então, nós vamos usar seno, cosseno ou tangente. Segundo passo, analisar o que o problema trouxe. 16 representa o quê? Cateto adjacente. Ele está do mesmo lado do ângulo de 30 graus. O maior lado mede x. X equivale à medida da hipotenusa do triângulo. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que mede 16, sobre a hipotenusa, que mede x. Cosseno de 30 graus é 866 milésimos, lembrando que é um valor aproximado. X está dividindo, ele passa multiplicando 866 milésimos. 866 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 16 divididos por 866 milésimos é igual a 18 inteiros e 47 centésimos. Na letra B, nós vamos calcular o valor de y. Observando a figura, nós vemos agora que y já não é medida de nenhum dos lados do triângulo. O y é medida do ângulo interno. Em relação a y, 13 está do seu lado oposto, então é o cateto oposto. 26 é o maior lado desse triângulo, representa a hipotenusa. Se eu vou trabalhar com cateto oposto e hipotenusa,
a relação trigonométrica aplicada vai ser o seno. Então, esse ângulo, ele pode ser um ângulo de 30, de 45 ou 50 graus. Vamos ver? Seno de y é igual ao cateto oposto, que mede 30, 13, dividido pela hipotenusa, que é 26. 13 divididos por 26 é igual a meio. Qual é o ângulo cujo seno é igual a meio? Seno de 30 graus é igual a meio. Então, y é igual a 30 graus. Na letra C, nós vamos calcular a medida do lado representado pela letrinha W. E agora nós trabalhamos com um ângulo de 60 graus. O que nós vamos usar? Seno, cosseno ou tangente. Em relação a 60 graus, W representa o cateto oposto e 18 representa a hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 graus é W dividido por 18. Seno de 60 é igual a aproximadamente 866 milésimos. 18 está dividindo, ele passa multiplicando. 866 milésimos vezes 18 é igual a 15 inteiros, 588 milésimos. Na letra D, nós vamos calcular o valor de Z. Primeiramente, nós temos um ângulo de 45 graus. Vamos usar seno, cosseno ou tangente. Em relação a 45 graus, 20 representa o cateto adjacente. Ele está do mesmo lado do ângulo. E o Z é o maior lado do triângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele representa a hipotenusa. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu trabalho com cosseno. Cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é 20, divididos pela hipotenusa. Cosseno de 45 graus é aproximadamente 707 milésimos. O Z está dividindo, ele passa multiplicando. 707 milésimos está multiplicando Z, ele passa dividindo em forma de fração. 20 divididos por 707 milésimos é igual a 28 inteiros e 28 centésimos. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Vamos representar a situação através de uma figura. Então, a distância percorrida pelo avião representa o quê? A hipotenusa, que é o maior lado, e a altura do avião representa o cateto oposto. E nós temos aí um ângulo de 30 graus. Se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, para encontrar o valor de x, eu vou usar o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é x sobre 1000. Seno de 30 graus é igual a meio. Então, meio é igual a x sobre 1000. 1000 está dividindo x, ele passa multiplicando meio. E meio vezes 1000 é igual a 500 metros. Logo, esse avião estará a uma altura de 500 metros em relação ao solo. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Veja bem, nós temos aqui um ângulo de 45 graus, então nós vamos usar ou seno, ou cosseno, ou tangente. Para saber qual valor eu vou usar, eu vou olhar os elementos que o problema me trouxe. Em relação a 45 graus, a altura da árvore é o cateto oposto. E 15 metros, o cateto adjacente. Se eu tenho o cateto oposto e cateto adjacente, eu vou encontrar o valor da altura da árvore aplicando a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é igual a 1. Então, 1 é igual ao cateto oposto, que é h, sobre a hipotenusa, que é 15. 15 está dividindo, passa multiplicando o 1. 15 vezes 1, 15. Logo, a árvore ela tem 15 metros de altura.
Agora, nós vamos aplicar os conhecimentos estudados hoje na resolução das atividades propostas. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunte, estou à sua disposição.